Olá pessoal, vamos continuar nossa aula. É, Continuar falando de máquina de Turing, né? Falando de máquina de Turing aqui. O que é interessante da máquina de Turing é a gente saber o que a gente pode computar nela. Mas antes de avançar nisso, né, e para decidibilidade e reduções em máquina de Turing, vamos trabalhar para a gente ter mais noção um pouco de como que a gente realiza, o que a gente pode realizar com máquina de Turing. E para mostrar isso, vamos considerar um exemplo. Né? Suponha que eu tenho uma linguagem C, e ela é descrita desse tipo. Eu tenho o caráter A, B e C, o A repetido em vezes, o B repetido J vezes e o CK vezes. E o I vezes J é igual a K, onde I, J e K são inteiros. Olha que interessante, vai fazer um pouco de aritmética, vai fazer uma multiplicação. Vamos pegar esse exemplo aqui para a gente ver como que a gente pode descrever uma máquina de Turing. Mas veja que eu vou descrever, eu vou mostrar o que a máquina de Turing tem que realizar. Eu não vou fazer as transições como normalmente a gente fez para autômato, né? Pegar um estado e mostrar como é todo o estado e ler um caráter, mostrar o que lê na fita ou mover para a esquerda ou para a direita. Eu não vou montar todas essas transições porque ah, de certa forma é muito tedioso, assim, eu montar todos os estados possíveis aqui. A gente vai ver que agora a gente vai trabalhar mais em alto nível. Eu vou descrever o que uma máquina faria para construir essa linguagem. Tá, então, uma máquina dessa, primeiro, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que fazer uma varredura na entrada, né? Eu tenho uma aqui, aqui eu tenho minhas transições minhas transições. Tenho meu cabeçote e a minha string. Né? Aqui eu poderia ter uma string de entrada. Um exemplo de string de entrada dessa linguagem aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, dois A's e tenho três B's, então eu teria que ter seis C's, né? Tenho seis C's aqui. E o que movimenta, né, a nossa fita, o cabeçote, a fita, ela movimenta para a esquerda ou para a direita. Mas a nossa máquina tem que reconhecer essa string aqui e falar, ó, ela é dessa linguagem ou não, né? Lembrando que a máquina de Turing, ela tem os estados, ela tem um estado de aceitação, ou ela pode rejeitar, ou ela pode ficar em loop. Tá, mas como que eu, com a máquina de Turing, faria essa multiplicação aqui para reconhecer essa linguagem? Hum, a gente pode fazer, veja só, quando eu faço a multiplicação, né, por exemplo, eu tenho A vezes B, né, eu tenho dois A's aqui e três B's, né, isso aqui vai dar 6, né. Veja que para cada A, eu encontrei um A e percorro todos os Bs. E a magnitude eu posso fazer esse movimento para a esquerda ou para a direita. Eu poderia voltar na string e ver se está marcado. Quando eu falar, eu posso escrever na fita, né? Quando eu falo em marcar, eu estou falando que eu posso ver na fita e escrever. Eu posso encontrar um A e voltar de novo aqui nos Bs, né? Na verdade, eu tenho os As aqui e tenho o B. Eu tenho isso aqui. Para cada A eu tenho um C aqui. Né? Então a multiplicação é isso. Para cada A e para cada B, tem o C. E vou percorrendo a fita assim. Então como que ficaria uma máquina de Turing? O que a máquina de Turing teria que fazer? Como que as transições teriam que ser realizadas?
Então, minha máquina ela pode vir com cabeçote. Primeiro, ela vai percorrer toda a string e ver se a string é desse formato aqui, né? A, B e C. Ela vai ver se tem vários A's, vários B's e vários C's. Isso aqui é para verificar se a string está correta. Se a string tiver esse formato, então ela continua, né? Vai para a próxima fase. Senão, ela vai rejeitar. Se tiver, por exemplo, se eu tivesse um C aqui e um B, no caso a string não está no formato, ele rejeita. A gente vai ver que para muitos problemas, uma primeira parte da marca de editor é verificar, fazer verificação da entrada e ver se ela está no formato correto. Se ela está no formato correto, ela vai para outra fase. Essa outra fase é onde realmente a gente vai fazer a multiplicação. Então, o que é uma máquina para realizar isso? Ela pode, primeiro, para cada A que eu encontrar, eu percorro até encontrar um B, e para cada B que eu marcar, eu procuro um C correspondente. Aí eu posso voltar e desmarcar o B e marcar um próximo A. Então vejam só, o cabeçote vem aqui no começo, né? O cabeçote. Eu não vou ficar desenhando o cabeçote aqui, né? Mas eu tenho um cabeçote aqui e ele movimenta para a esquerda ou para a direita. Esse cabeçote ele vem para o início, ele vem e marca um A, ele escreve aqui um X aqui, marcou o A. Aí o cabeçote ele ia movimentando até encontrar um B. Encontrou um B, marcou um B. Uma vez que ele marcou um B, ele percorre até encontrar um C. Encontrou um C, marcou C. Ele volta, existe um B que não foi desmarcado, um B que está desmarcado, ele marca o B. Uma vez que marcou o B, vai até encontrar um C. Voltou, existe um B desmarcado, ele marca esse B e marca um C. Voltou, existe um B desmarcado? Não, não tem mais B desmarcado. Ele pode fazer esse zigue-zague, e fazendo esse zigue-zague, uma vez que não tem mais B desmarcado, ele pode retomar o B. Ele desmarcou o B, né? E voltou lá no começo da fita, até encontrar um A. Encontrou um A desmarcado? Marca esse A, procura os Bs. Tem um B desmarcado, marca esse B e procura um C e marca esse C. Voltou a fita, encontrou um B desmarcado, marca o C. Voltou a fita, ele encontrou o final da string e aceita. Então, enquanto ele chegar, tá todo marcado, ele chegou no final da string aqui, a gente tem um espaço vazio no final da string, ele aceita. Então, eu programar isso, fazer todos os casos possíveis e fazer esse zigue-zague entre voltar e verificar se o B está marcado, depois desmarcar o B, seria muita transição. É bastante interessante a gente programar isso, mas de certa forma é muito tedioso, e apesar que isso aqui ser uma linguagem simples. À medida que for desenvolvendo, a gente vai ver coisas mais elaboradas, linguagens mais complexas, E por isso a gente não vai ficar desenhando aqui as transições. Mas espero que vocês tenham entendido como funciona a marca de Turing. O objetivo é isso, que vocês tenham entendido. E a partir de agora, o que eu falei, a gente vai descrever. E essa descrição é o quê? É o algoritmo. A gente vai fazer uma descrição mais alto nível de como que a marca de Turing deve fazer as suas transições. Eu recomendo todo mundo olhar o livro e ver esses exemplos com maior detalhe. A gente tem um exemplo aqui, 3.11, que é esse exemplo aqui dessa linguagem. O que é interessante na marca de Turing é que existem variantes dela. Existem variantes.
variância das máquinas de Turing. Né, isso aqui são definições alternativas de máquina de Turing. Então, eu posso ter uma máquina de Turing com múltiplas fitas, né? Eu tenho uma máquina de Turing aqui. Normalmente, como que a gente viu, a gente tem uma fita, né? Essa aqui é a entrada e o cabeçote move para a esquerda para a direita. Mas eu posso criar uma variante onde eu tenho várias fitas, né? Posso ter mais de uma fita, por exemplo. Aqui, desenhando várias fitas. Aí eu teria vários cabeçotes, né? Aí para cada fita dessa, eu teria um vocabulário da fita, né? Então, por exemplo, uma máquina de Turing com múltiplas fitas, né? Eu teria, né? Eu teria as transições, uma transição delta, onde eu teria os estados, né? Eu teria aqui um conjunto de estados, o controle aqui dos estados. Mas na transição, eu teria que ter um vocabulário gama aqui para uma fita 1, fita 2, fita 3 e fita 4. Né? Teria um vocabulário para fita 1, para fita 2, para fita 3 e para fita 4. E nisso, eu ia transitar para outro estado. Aí no caso, eu teria que ter a descrição da transição da fita 1, da fita 2, vou colocar aqui embaixo, da fita 3 e da fita 4. Desculpa, ó, veja só. Falta informação aqui, ó. Eu tô na fita 1, só porque a fita 1 ela pode mover para a esquerda ou para a direita, né? Na fita 2 também poderia mover para a esquerda ou para a direita. Aí para a fita 3 moveria para a esquerda ou para a direita. Aí para a fita 4 moveria para a esquerda ou para a direita. Então esse aqui, tá vendo? Só tem uma transição bastante complexa, mas seria eu falar, ó, eu tô no estado tal, eu li um caráter aqui da fita 1, e na fita 2 eu poderia ler esse outro caráter, a fita 3, a fita 4, né, teria várias entradas aqui, né, várias fitas com diferentes entradas, e aqui tem os caracteres de cada entrada de cada fita, e dependendo do que lê na fita 1, ele vai para a esquerda ou para a direita, o que lê na fita 2 vai para a esquerda e para a direita, na fita 3 e na fita 4, né, então teria vários cabeçotes independentes aqui. Eu estou mostrando isso aqui simplesmente para mostrar a robustez da marca de Turing, né? Mostrar que existem variantes da marca de Turing. Né? O modelo original ele tem esses variantes. Mas o que é interessante é que esses variantes têm o mesmo poder. Né? Uma marca de Turing desse tipo aqui, com múltiplas fitas, tem o mesmo poder que uma marca de Turing de uma fita só. E não só isso, né? Eu falei que tem vários variantes, mas poderia, por exemplo, ter uma marca de Turing com uma estrutura de pilha, como a gente viu no autômato com pilha. Eu poderia ter um autômato, desculpe, eu poderia ter uma marca de Turing, um cabeçote multidimensional, que não mexe só para a esquerda e para a direita, mas poderia mexer em mais dimensões. Mas isso tudo mostra que a máquina de Turing ela é robusta. Robusta no sentido de que essas variações elas podem ser simuladas. Simuladas por uma máquina de Turing com uma fita só. Então, eu posso pegar a máquina de Turing tradicional, como a gente definiu, a definição padrão, e simular essas outras variações. Então, o que é interessante é que uma máquina de Turing
tradicional, chamando assim, né, a definição padrão que a gente viu, tem o mesmo poder do que os variantes. Então, a máquina de Turing ela é robusta. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina de Turing com múltiplas fitas, né, vou fazer o desenho aqui de novo. Eu tenho uma máquina de Turing aqui com múltiplas fitas. Eu poderia pegar, criar, né, simular essa máquina de Turing aqui para uma máquina de Turing tradicional com uma fita só. Aí no caso aqui eu tenho a fita 1, a fita 2 e a fita 3, né? Para a fita 1 eu tenho a string W1, para a fita 2 tem a string W2, para a fita 3 eu tenho a string W3, são entradas. Eu poderia simular essas três fitas aqui, por exemplo, eu poderia ter K fitas, né? Eu poderia colocar cada string aqui nessa fita. No caso, eu vou colocar um caráter especial aqui. W2. Então, veja só. Eu posso simular uma máquina de Turing com múltiplas fitas por uma máquina de Turing com uma fita só. Só porque eu teria um caráter especial para mostrar onde está a string de cada fita. Né? Então, ó, eu tenho a fita 1, eu tenho as transições para a fita 1. Então, o cabeçote move aqui para a fita 1, realiza as transições de estados, aí quando eu for fazer as transições para a fita 2, eu vou mover o cabeçote aqui para o espaço da fita 2. Aí eu iria aqui mover para o espaço da string da fita 3. E a mesma forma eu teria aqui, né, as strings da fita 1. Eu poderia escrever na fita 1, ou eu poderia até escrever mais strings aqui nesse intervalo. Aí no caso eu teria que fazer um deslocamento. Né? Por exemplo, tem a string 1, eu quero escrever mais coisas aqui na fita 1. No caso, eu teria que fazer um deslocamento, né? Mover o que está na frente, né? Uma posição ou várias posições à frente. Mas o interessante é que eu consigo simular essa máquina de Turing com várias fitas com uma máquina de Turing com uma fita só. Consigo simular. Então, o poder da máquina de Turing de uma fita é igual, o poder computacional é igual a uma máquina de Turing com várias fitas. O que mudaria é o desempenho, né? Por exemplo, se eu tenho uma fita 1 e eu quero escrever mais strings aqui, para eu escrever aqui na posição da fita 1, eu teria que fazer o deslocamento. Aí, no caso, eu teria que acessar todas as posições à frente e fazer o deslocamento. Isso seria, né, seria mais custoso, eu ia gastar mais tempo. Mas o que é interessante, né, e o que a gente está estudando é o poder de uma máquina de reconhecer linguagem. E o poder é o mesmo. Então, a máquina de Turing é robusta para reconhecimentos de linguagem. E ela é tão robusta, né, e esse é o resultado também que a gente viu no autômato, que existe uma equivalência entre uma máquina de Turing determinística né, uma máquina de Turing determinística, deixa eu... no caso aqui, uma máquina de Turing determinística e uma máquina de Turing não determinística. Né, o que é interessante é que, da mesma forma que a gente simulou uma variante de uma máquina de Turing,
com múltiplas fitas, a gente pode também simular uma máquina de Turing não determinística e construir uma máquina de Turing determinística. Né? Quando a gente fala de determinismo, né, eu tenho as minhas transições, tenho um conjunto de estado, tenho aqui o vocabulário da fita, e isso vai levar, né, no estado, o que eu vou escrever na fita, e aqui eu vou para a esquerda ou para a direita. Isso aqui é uma máquina de Turing determinística. Então eu tenho um estado e um caractere que eu li, e vou para um determinado estado, para um caractere que é escrito na fita, ou para a esquerda ou para a direita. Isso aqui é o determinismo. No não determinismo, a transição ela seria, talvez eu ter um estado e alguma coisa que eu li da fita, só porque aqui eu teria o produto, né, o conjunto das partes. Esse conjunto das partes seria também, né, o estado, o que eu li na fita, vou para a esquerda ou para a direita. Esse aqui é o não determinismo. Mas vejam só, aqui é o conjunto da parte, né? Então eu teria subconjuntos aqui, né? Por exemplo, eu ler um estado 1, ler um caractere A, por exemplo, e vou para a esquerda. Mas eu também poderia ir para o estado 2, ler um caractere B e ir para a direita. Isso aqui, né, a partir do estado J e lendo um caractere C, por exemplo. Esse é o não determinismo. A partir do estado e um caractere que eu li da fita, eu poderia para mais de um estado diferente. Esse é o não determinismo. E no não determinismo, em que momento que minha máquina vai saber se ele vai para esse estado aqui, estado Q1, para o estado Q2, com essa configuração aqui de leitura, de escrita na fita, ou ir para a esquerda ou para a direita? Como que a máquina vai saber se ele vai para esse estado ou para esse outro estado? Na verdade, no não determinismo, para cada possibilidade aqui desse conjunto, seria como ele instanciasse uma máquina nova. Então, eu vou estar no estado QI, ou eu vou para o estado Q1 aqui, ou eu vou para o estado Q2. Para cada opção no não determinismo, seria como se eu estivesse criando uma máquina diferente. Né? Criei uma máquina aqui, criei outra cópia da máquina. E aí ele vai realizar essas computações em paralelo. Né? Então, não, né, de certa forma, não é uma mágica que ele realiza, mas a gente pode imaginar, né, isso aqui mais fazendo uma abstração, que cada possibilidade do não determinismo é uma instância da máquina nova. Então poderia ter várias possibilidades aqui para várias transições não determinísticas, e para cada possibilidade ele instancia uma máquina diferente. Continuando falando de máquina de Turing, a gente tem um resultado bastante importante, que é o teorema relacionando máquina de Turing não determinística com máquina de Turing determinística. Então, como eu falei, toda máquina... deixa eu escrever. Aqui é toda máquina de Turing não determinística tem uma máquina de Turing, desculpa, tem uma máquina de Turing determinística.
que lhe é equivalente. E isso que é bastante importante. Que é equivalente. Então, toda máquina de Turing não determinística tem uma equivalente determinística. Para fazer isso, né, eu vou dar uma ideia da prova. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode simular qualquer máquina de Turing não determinística com uma máquina de Turing determinística. E a ideia disso, né, a ideia por trás da simulação é fazer essa máquina determinística tentar todos os possíveis ramos de computação não determinístico da máquina não determinística. Então, quando eu falo ramos de computação, suponha que eu estou no estado QI, e a partir desse estado, a cada escolha não determinística, eu crio um ramo de computação. Seria como se eu estivesse criando uma instância da máquina. Então, eu estou no estado QI, eu vou para um outro estado QJ, QT e QS aqui. Cada escolha dessa, né, cada ramo é uma escolha da máquina não determinística. Né? Então, vou no estado e tenho várias escolhas. E aqui eu faço uma árvore. E se existe algum estado, que aceita, se existe um estado de aceitação, eu quero percorrer até chegar nesse estado. E se eu chegar em pelo menos um estado de aceitação, quer dizer que essa minha máquina não determinística, ela é decidível. Ou eu posso chegar aqui num estado de rejeição também. Então ela pode ser decidível, ela pode tomar uma decisão de aceitar ou reconhecer, ou ela pode ser reconhecível, né? Que ela só chega no estado de aceitação. Então eu quero saber se ela é reconhecível, né? Se ela vai chegar em pelo menos um estado de aceitação. O problema é que a gente sabe que uma máquina de Turing ela pode travar, ela pode ficar num loop e não chegar em nenhum do estado de aceitação ou rejeição. Então ela pode chegar no, né, eu vou ter um caminho aqui na minha árvore de execução e ela entrar no loop, né? No loop infinito, suponha nesse ramo aqui de execução. Ela vai ficar num loop. A questão é como que eu vou simular uma máquina não determinística a partir de uma máquina determinística. Uma forma que a gente pode pensar é tentar percorrer todos os caminhos, cada ramo separadamente, usando uma máquina determinística. A gente fez isso em autômatos. Mas vejam só, se eu simular cada ramo aqui da minha árvore de execução, se eu seguir um caminho onde eu tenho um loop, a minha máquina determinística também vai entrar em loop. Mas isso não pode ser verdade, porque essa máquina pode existir algum estado de aceitação. Se ela é determinística, eu tenho que garantir que ela vai chegar no estado de aceitação em algum momento. Mesmo existindo um ramo aqui, onde ela entra em loop. Uma solução para isso, né, para eu simular uma máquina não determinística, a partir de uma máquina determinística, é eu percorrer essa árvore de execução usando a busca em largura. Eu vou usar uma busca em largura. O que é uma busca em largura? Eu vou procurar cada nível da árvore. Ao contrário da busca em largura, tem a busca em profundidade, onde eu sigo um caminho aqui da árvore e vou descendo na árvore até a posição mais profunda. Aí vou voltando às execuções, vou fazendo o caminho oposto e voltando aqui na recursão. Chegou um nível, procuro outro vizinho, vou descendo nos vizinhos e vou voltando à medida que eu vou encontrando. Mas para eu simular uma máquina não determinística, eu vou fazer uma busca em largura.
Então eu vou procurar no primeiro nível. Vou chegar no segundo nível, faço execuções para cada possibilidade. Vejo que cada nó dessa árvore é um estado possível da minha máquina não determinística. Verifiquei todos os estados, não, e aí eu verifico se existe alguma possibilidade de alcançar o estado de aceitação. Se não, eu vou para o próximo nível. Vejo que em algum momento, se existir o estado de aceitação, eu vou alcançar ele. Agora, se a máquina travar, eu vou ficar infinitamente, né, fazendo essa busca em largura. Para simular isso numa máquina de Turing, né, existem vários mecanismos. O livro ele não chega a dar detalhe dessa prova, ele apenas dá essa intuição. Mas a partir dessa intuição a gente consegue ter noção como que implementar uma máquina de Turing, simular o não determinismo, a partir, né, pegar uma máquina não determinística e simular ela a partir da máquina determinística. Então a ideia da simulação é eu construir a seguinte máquina. Eu vou ter uma máquina aqui, vou construir uma máquina determinística. Só porque nessa máquina determinística eu vou ter 3 fitas. Eu vou ter uma fita aqui com a entrada. Essa aqui é a fita de entrada. Eu vou ter uma fita aqui com a fita de simulação. A fita de simulação. E vou ter uma fita com a fita de endereço. Essa fita de entrada ela vai ser string de entrada, né? Eu vou ter um string de entrada W, né? E o que minha máquina quer fazer é reconhecer, saber se essa string pertence à linguagem ou não, né? Essa fita de entrada a gente não escreve nela. Seria como uma memória, né, da entrada que ela permanece aqui nessa fita. Essa segunda fita é a fita de simulação. Essa fita aqui a gente vai escrever ela, né? Essa fita que a gente vai usar para simular, para fazer as transições. Essa fita que a gente vai escrever nela. E essa outra fita aqui é uma fita especial que a gente chama de fita de endereço. É justamente nessa fita onde eu vou endereçar o caminho da execução da árvore de processo. Né? Então, como que vai ser? Na minha máquina de Turing, né, eu vou ter aqui, suponha que eu tenho um estado e eu tenho as possibilidades. Aí eu tenho essas possibilidades aqui de execução. Vejo que cada um é um estado possível da minha máquina, né? Seria assim, eu estou no estado Q1, aí eu tenho as transições não determinísticas. Eu posso ir para o estado Q1 com alguma opção, eu posso ir para o estado Q1 de novo, e posso fazer uma escrita, uma leitura na fita. Então, para cada possibilidade do não determinismo, é um ramo dessa árvore. Mas vejam só, quando eu vou simular, suponha que eu tenho um caminho aqui, eu quero simular esse caminho até chegar, né, eu tenho outro ramo aqui. Eu quero chegar nesse ramo aqui da minha execução. Vejam só que para eu pegar esse caminho, eu tenho 3 possibilidades, né? Esse aqui é o caminho 1, esse aqui é o caminho 2 e esse é o caminho 3. Esse aqui é o caminho 1, caminho 2, esse aqui é o caminho 3 e esse aqui é o caminho 1. Então veja só, esse caminho que eu marquei, eu fiz a segunda escolha. Aqui eu fiz a terceira escolha e aqui eu fiz a primeira escolha.
Por exemplo, se eu pegasse esse outro caminho aqui, eu faria a primeira escolha. E se eu pegar esse caminho aqui, eu fiz a segunda escolha. Agora, por exemplo, se eu pegar esse caminho aqui e esse, eu fiz a terceira escolha. E aqui eu fiz a primeira escolha. Então, para cada caminho, eu tenho as escolhas que eu faço. Essa escolha que eu faço é justamente o endereço do meu caminho na árvore de execução. Então, aqui, por exemplo, se eu faço a escolha 2, 3, 1, eu vou fazer a segunda escolha não determinística. Então, essa aqui é a primeira escolha, eu faço essa aqui, segunda escolha. Simulo essa escolha nessa fita. Lembrando que essa aqui é a fita de entrada que eu não altero ela. Essa aqui é a minha fita de entrada. E à medida que eu vou fazendo as escolhas aqui de transição, eu vou alterando essa fita. Então aqui dada a segunda escolha, essa é a segunda escolha, depois faço a terceira escolha, depois faço a primeira escolha aqui, né? E esse endereço, eu vou ter uma transição para ela, né? Se eu estou nesse nível aqui, né? O próximo nível seria eu alterar apenas essa string aqui, né? Esse caractere, né? Então a próxima escolha é a escolha 2. Vou para a escolha 2. Então aí alterei o meu endereço, aí eu executo de novo as minhas transições, né? Faço a escolha 2, faço a escolha 3, agora eu faço a escolha 2. E aqui eu vou incrementando, né? Isso aqui seria como eu vou incrementando a cada escolha que eu consigo fazer na minha árvore. Então, para eu simular uma máquina determinística, eu vou usar uma máquina com 3 fitas, né? Uma fita aqui para eu marcar as escolhas que eu faço no meu caminho de execução, uma fita aqui para eu fazer a simulação e uma fita de entrada. Então, inicialmente com a fita 1, ela vai ter entrada, né? E depois eu vou copiar a fita 1 para a fita 2. Essa aqui é a fita 1, essa aqui é a fita 2 e a fita 3. Vou copiar essa entrada para cá e vejo qual é o endereço que eu vou seguir na minha execução. Qual a escolha de status que eu vou executar na minha máquina não determinística. Então, com isso, eu posso te dar uma máquina não determinística e usar essa máquina aqui, que é determinística, né? Essa máquina aqui é determinística. Essa máquina aqui, vou chamar essa máquina D. Essa máquina aqui, com essas 3 fitas, ela é determinística. E eu posso ter um conjunto de transições não determinísticas e simular a partir dessa máquina aqui. Lembrando que mesmo eu tendo uma máquina com 3 fitas, eu consigo também, da mesma forma, computar uma máquina multifita com uma máquina com uma fita só. Então esses resultados são bastante interessantes para mostrar a robustez da máquina de Turing. Eu consigo simular uma máquina não determinística a partir de uma máquina determinística. E esse resultado é bastante importante.